eu comecei a dar aula de teatro na comunidade onde eu morava. Aonde que é? Né? No Luizotti. Bairro Luizotti. Você mora lá que é o... Hoje eu moro no Dom Zumira, mas a minha criança... Sua vida toda foi no Luizotti. Toda foi no Luizotti, o Dom Zumira tá ali, tá colado. Luizotti ali. é uma outra cidade, né? É uma potência, né? É uma potência. E ali eu tive a oportunidade de começar a dar aula. Por quê? Eu comecei a observar, Leandro, que a arte, ela ia muito mais além do que os palcos, do que a cena em si. Eu comecei a entender que eu utilizando a arte para transformar, eu conseguiria utilizar a arte para transformar vidas e pessoas, assim como a arte fez comigo. Assim como a arte me transformou e mudou minha vida, eu entendi que também mudaria a vida das pessoas. Então eu montei um projeto. Para transformar vidas, né? Para transformar vidas, porque eu estava vendo os filhos dos meus amigos, as filhas dos meus amigos, entregues à falta de opção e à ociosidade, acabando entrando em outros caminhos, né, vamos dizer assim, das drogas. E aí eu montei esse projeto. Tinha muita gente entrando... Na época, sim, porque sim, ainda tem, né, ainda infelizmente, tem, né? Ainda tem, infelizmente. Tanto que a arte, então, a arte, ela tem o poder também de trazer a pessoa de volta, sim. né? De trazer de volta, de trazer valores, porque quando eu montei o grupo, nós trabalhávamos com temáticas que batia de frente com a realidade, como violência contra a mulher, como abuso de crianças e adolescentes, consumo e uso e abuso de drogas. Então, eu apresentava essas temáticas para os meninos que estavam participando. Quantos anos os meninos tinham? Os meninos tinham em média de 13, 14 anos. Nossa, que massa. E aí a gente participamos de um festival em Araguari, fomos para Araguari, participamos do festival. Em uma das ocasiões, nós tivemos uma atriz nossa que ganhou o prêmio de atriz coadjuvante. Então, assim, foi um momento muito emblemático da minha vida. E aí... Quanto foi isso? Isso foi, nós estamos em 2021, isso foi em 2018. 3 anos. Não, acho que foi mais, né, mano? Foi mais, eu acho que deve ter uns 5 anos atrás. 5, 6 anos atrás, porque hoje os meninos já tá tudo grande, já tá tudo na faculdade, né? Então deve ter uns 5 anos, de 5 para mais anos atrás. Então você ajudou muitos meninos desses aí a não entrar para o mundo perdido, né? Que digamos assim. Cara, eu acredito que eu fui uma ferramenta, sim. Eu acredito que foi uma ferramenta, assim. Inclusive, tem uma das meninas, eu falo que é a minha primogênita. Ela chama Milena. Ela, na mesma época que ela estava fazendo as aulas, estava participando das aulas comigo, ela teve uma oportunidade de uma entrevista de emprego. E aí, segundo ela, quando ela chegou na entrevista de emprego, a entrevista foi aberta com todos os entrevistados, menor aprendiz. Uhum. E aí a pessoa que estava conduzindo a entrevista pediu para que cada um falasse sobre eles e ninguém falou nada. Como ela já tinha a desenvoltura do teatro, da cena e de falar em público, ela se sentiu à vontade em falar. Com isso, a vaga do emprego foi dela. E ela trabalhou, foi a única que falou. E depois os outros foi falando, mas ela teve uma boa desenvoltura na comunicação e ela teve essa oportunidade. Então foi um dos primeiros, foi o primeiro emprego dela, né, assim, de carteira assinada e registrada. E ela me contou isso, eu fiquei muito feliz. E aí eu fui entendendo do potencial que além de você, né, porque é como se você mira num rumo e aí você acerta outro, porque a minha tentativa com o projeto era diminuir o risco de vulnerabilidade social de adolescentes da região. Isso sozinho, isso aí você não tinha apoio de ninguém. Na época eu trabalhava na Câmara Municipal, eu era assessor parlamentar, já fui um pouquinho de tudo, hein, Nando? Vai ter papo aqui até. E na época, a pessoa que eu trabalhava, ela me ajudava nesse projeto, né? Inclusive, atualmente, ela também é vereadora hoje. Ela me ajudava nesse projeto e eu conseguia desenvolver esse projeto na associação de moradores que tinha lá no bairro. Então, eu mirei para diminuir o índice de vulnerabilidade social da região e acabei, de uma certa forma, ajudando a menina a conseguir um emprego,
Porque tá ligado, dentro, né? Uma coisa tá ligado. Não tem jeito, né? E aí ela conseguiu, falou isso para mim, então foi muito bom para ela, para o projeto, para tudo. E dentro dessas vivências, Leandro, de dar aula, de fazer espetáculos, participar, eu senti a necessidade, eu era formado em gestão pública, eu senti a necessidade de ter um diploma, vamos dizer assim, para validar aquilo que eu estava fazendo, né? Porque hoje, querendo ou não, acaba que a experiência conta, mas, como se diz, eu vim de uma dinâmica, de uma vivência, de um costume, que se você não fizer 2, 3 vezes melhor, não vai. É mais difícil. É mais difícil. Por que você acha que era? Porque ainda. Porque o que acontece? Hoje, aí entrando dentro das questões sociais, raciais. Hoje, quando você para olhar uma estrutura que nós vivemos no Brasil, e estamos falando de Uberlândia, a gente vive dentro de uma estrutura racista. Existe um racismo estrutural que está aqui, está no ar, a todo tempo. Tipo, no DNA nosso, a gente já nasce racista. Racista, machista, homofóbico, nós somos. Eu acho que a diferença está naqueles que reconhecem isso em você mesmo e pensa, poxa, eu preciso mudar, não é legal. Eu fazer piadinha de homossexual não é legal. Eu ficar dando risadinha de homossexual não é bacana. Eu ficar fazendo piada de mulher não é bacana. Fazendo piada racista não é bacana. Então, é eu entender isso. Então, assim, vem de uma sociedade, de uma comunidade mais simples, né? Hoje o Luizotti é uma potência, mas a gente vem de um costume, de uma origem mais simples mesmo, daquela do suor, acho que como qualquer outro. Mas quando você vai ocupando os espaços de poderes, vamos dizer assim, você vai vendo que vai selecionando. Enquanto está no início da estrutura ali, está começando ali, vamos pôr numa empresa, certo? Pega uma empresa. O operário ali, a mão de obra bruta, você vai encontrar um grande número de pessoas pretas. Na medida que você vai subindo de níveis, de cargos, vai diminuindo. E não é porque não tem pessoas com competência. Não é porque não tem profissionais com competência. Então, eu entendi que se eu quisesse chegar num ponto de reconhecimento, eu precisaria ir para a universidade e ter um documento, um papel, para validar aquilo que eu faço bem, que eu já fazia bem, modesta parte, tá, gente? E continuo fazendo. Ele é modesto, assim? E continuo fazendo. Tem uma coisa que eu faço bem, é teatro. Então assim, eu fui para a universidade. E hoje eu tenho o privilégio de ser, né, o primeiro da minha família a estudar na Universidade Federal.